Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho. Eu sou médico e um dos coordenadores aqui da MetaMed Saúde e hoje vamos ter mais uma aula da nossa pós-graduação Lato Sensu. Vamos ver os princípios e diretrizes do SUS. Sobre os princípios e diretrizes do SUS, pessoal, a gente sempre tem que lembrar da história da saúde no Brasil, tá certo? Lá em 1500, no Brasil Colônia, as primeiras santas casas de misericórdia no Brasil eram responsáveis pela saúde daquela população que ali vivia, né? Avançando para o Brasil Império, em 1822, tivemos ali as primeiras campanhas de vacinação, tá? Já pensando ali um pouquinho sobre o princípio de integralidade, tá certo? Lá em 1889, já no Brasil República, tivemos todo aquele atendimento que era focado apenas para quem tinha carteira assinada, tá certo? Também já se falava um pouco ali sobre universalidade, tá bom? Mas aí, finalmente, em 1988, foi feita a Constituição Federal. Com a Lei 8080, a gente conseguiu estabelecer o SUS como sendo um direito da população. Tá bom, pessoal? Então, definição do SUS. Dentro do artigo 4, é o conjunto de ações e serviços de saúde, né, prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração, seja direta ou indireta, tá bom, pessoal? E das funções também que são mantidas pelo poder público, tá? Coloquei aqui em destaque público 2 vezes para vocês lembrarem disso, tá certo? Constitui também isso tudo como sendo o nosso Sistema Único de Saúde, ou como a gente gosta de chamar, SUS, tá? Então, o SUS, pessoal, sempre vocês têm que saber que ele possui valores pessoais, tá? E estratégias por meio dessas que a gente vai estar fazendo ali toda a nossa prática desses valores, tá certo? Então, não se esqueçam que o SUS, ele tem seus princípios, ele tem suas diretrizes, tá certo? Dentro disso, a gente vai estar estudando os princípios éticos ou doutrinários, tá certo? Que são 3, tá bom, pessoal? Universalidade, integralidade e equidade. Tá certo? Já as diretrizes organizacionais ou princípios organizacionais, eles vieram também em sequência ali dentro dos artigos, né? Lá do 196 ao 200, a gente vai estar falando sobre o SUS, mas especificamente o artigo 198 da Constituição Federal, ele fala um pouco mais sobre descentralização, hierarquização, regionalização e a participação popular. Então, essas 4 diretrizes ou princípios organizacionais, eles fazem parte do artigo 198, tá certo? Já a universalidade, ela vai estar incluída lá no artigo 196, que diz que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, tá bom, pessoal? Isso serve para quê? Para garantir que essas medidas públicas e sociais, econômicas, elas consigam ser de fato aplicadas, tá? A gente vai estar avisando o quê? A redução do risco dessas doenças, dos agravos. Vamos estar disponibilizando também o acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação do SUS. Tá certo, pessoal? Dentro disso também a gente vai ter ali a divisão de princípios éticos e doutrinários. E aí vocês nunca podem esquecer, pessoal, o SUS é para todos, tá bom? Seja brasileiro, seja estrangeiro que está aqui no Brasil, o SUS é para todos. Tá bom, pessoal? A integralidade, como eu citei, ela está inclusa no artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, tá? Então, a rede, ela é única, organizada de acordo com as seguintes diretrizes, tá? Vamos lá. O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, tá bom? Sem prejuízo aos serviços de assistência. Então, quando a gente fala de integralidade, é algo ali que o sistema único ele vai possuir uma característica que é integral mesmo do cuidado de saúde daquela população, tá certo? Já a equidade, que é diferente de igualdade, tá certo? Ela vai fazer o quê? Vamos tratar os diferentes como diferentes, né? Ou tratar com desigualdade os desiguais. Beleza? A equidade inicialmente não estava prevista na Constituição Federal, tá bom? E aí, posteriormente, a gente foi e incluiu
a equidade também, tá certo? Então, assim, igualdade de oportunidades é diferente de igualdade de resultados, tá certo? Por exemplo, se eu tenho ali um paciente, certo? Que ele é cadeirante, ele precisa ter rampas de acesso para conseguir ser igual aos demais e ter acesso àquela localidade, tá certo? Então lembrar disso, vou tratar os desiguais de forma desigual, tá bom? Não estava previsto antes na Constituição Federal e depois foi incluído, tá bom? Então, por exemplo, situações que envolvem a equidade, né? Políticas de saúde específicas para determinadas populações. Então, quando a gente vai lá e faz ações ali públicas para populações indígenas, população negra, população LGBT, população também do campo, das águas, das florestas, tá certo? A gente está falando disso muito, né, ultimamente, da questão do meio ambiente, né? Se eu pego ali uma população ribeirinha, né, que tem muito risco ali de contaminação por metais nas suas águas, principalmente por mercúrio, a gente precisa o quê? Adotar medidas de saúde pública ali para atuar naquela região. Isso é outro exemplo de equidade também, tá certo? Quando a gente planeja um tipo de atendimento específico para a população indígena, para a população LGBT, para a população negra, a gente vai estar fazendo o que também? Equidade, tá certo, pessoal? Então lembrar disso. Outro ponto também específico é a compra de medicações, tá? Para aquelas determinadas regiões, beleza? Algumas regiões aqui elas têm uma carência maior, por exemplo, de vitamina A. E aí é preconizada a reposição dessa vitamina, também uma equidade. Tá bom, pessoal? Então, essas informações elas são muito importantes até para a gente conseguir fazer o envio de recursos para essas regiões, tá certo? Dentro disso, a gente vai estar citando um pouco aqui sobre a descentralização, tá? Que é justamente isso, pessoal. Lá no artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde que integram a rede, lembrar que são uma rede, tá? A gente tem que descentralizar, por quê? Com a direção única em cada esfera do governo, a gente consegue focar. Ah, naquela região precisa mais disso, naquela outra mais daquilo, tá? Então, tem que ser algo que é dividido, descentralizado, tá certo? E aí, entrando nessa mesma Serasa, a gente também vai estar falando de regionalização, tá? Incluso ali também no artigo 198, beleza? A regionalização, ela complementa justamente essa questão. Cada região ali, ela tem suas patologias específicas, tá? E que merecem determinadas atenção, tá certo? Então lembrar que regionalização também é muito importante quando a gente estuda o SUS. E hierarquização, também incluída ali no artigo 198, tá certo? Lembrar que a hierarquização, ela diz o seguinte, não é aquela hierarquização que a gente está acostumado no militarismo, é uma hierarquização de serviços. Então, por exemplo, a gente sabe que existe o nível da atenção primária, secundária e terciária, certo? A grande esmagadora da população que a gente atende é por meio da atenção primária. Essa é a porta de entrada do SUS, tá certo? Se eu atendo uma paciente na atenção primária e eu vejo que tem necessidade dela fazer um exame na atenção secundária ou ser encaminhada para secundária ou para terciária, essa paciente ela vai estar fazendo, e vamos estar citando aqui o princípio da hierarquização, tá certo? Então, hierarquizar é a gente respeitar esses níveis ali de atenção, tá certo? A gente não vai passar direto para o terceiro nível de atenção, a gente primeiro vai na APS, ver se tem necessidade de exames e encaminhamentos, a gente vai evoluindo a escala hierárquica, tá certo, pessoal? Então não se esqueçam disso, que a porta de entrada do SUS é a Unidade Básica de Saúde, é a APS, tá certo? Sobre a hierarquização ainda, lembrar que a gente sempre vem falando aqui que temos uma rede de atenção, é uma rede mesmo, tá certo? Então lá no decreto 7.508, né, /11, a gente vai ter essa fala da hierarquização, que é uma rede de atenção à saúde, que são basicamente conjuntos de ações e serviços que articulados dependendo do seu nível de complexidade, que é crescente, como eu falei para vocês, primária, secundária, terciária, é crescente, com a finalidade de garantir o quê? A integralidade de assistência à saúde. Né? Lembra que o SUS ele tem esse princípio de ser integral? Tá certo? Agora, isso aqui eu acho muito legal, porque a participação popular também faz parte das diretrizes, tá certo? Está inclusa também no artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde, elas integram uma rede regionalizada e hierarquizada, que constitui um sistema único. Pessoal, ele vai ser organizado dessa forma, tá bom? Eles têm seus níveis de atenção, ele vai ser focado naquela região específica, porque só a sua região específica sabe das suas demandas, tá certo?
E aí tudo isso vai estar incluso o quê? A participação da população, porque é o usuário ele tem direito a participar das decisões do SUS. Afinal de contas, a gente está fazendo isso pelo usuário. Tá? Então, a participação popular é extremamente importante, tá certo? Dentro disso, a gente vai ter a Lei 8.142 de 90, né, que justamente ela vai estar falando sobre isso, né? São duas instâncias colegiadas, tá? A gente vai ter ali as conferências de saúde e vamos ter os conselhos de saúde, certo? Quando a gente fala de conferências de saúde, eu quero que vocês lembrem de quê? Das Copas das Confederações, que é algo que acontece de 4 em 4 anos. Quando falamos de conselho, o conselho é algo que é fixo, tá bom? E aí sempre vai lembrar, pessoal, que a gente tem 3 entidades ali que vai estar atuando, né? A federal, a estadual e a municipal, tá certo? Então, sobre as conferências, como eu citei, reúne-se esse grupo a cada 4 anos, tá? E a representação de vários segmentos sociais, claro, tá? Então, tem vários segmentos ali que vão estar participando dessas conferências. Eles vão avaliar toda a situação de saúde, propõem também diretrizes para a formulação de políticas públicas, né, focadas na saúde, nos seus níveis correspondentes, claro, tá? Vamos convocar também, pelo Poder Executivo ou de forma extraordinária, né? O Conselho de Saúde ele pode estar aqui junto também nessas conferências, tá certo? Mas lembrar disso, conferência de 4 em 4 anos é algo que varia, tá certo? Quando a gente pensa em conselho, eu quero que vocês lembrem que ele tem um caráter permanente, ele é fixo, tá? Eles vão atuar na formulação de estratégias e no controle dessa execução da política pública de saúde, tá? E os aspectos econômicos, financeiros, então o conselho ele serve para isso, tá bom? Já as decisões, elas vão ser todas homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído, tá? Isso dentro de cada esfera do seu poder, né? Seja federal, o estadual e o municipal, tá? Então, como é que funcionam essas composições dos conselhos? 25% deles são de gestores, junto com a parte dos prestadores de serviço. Os outros 25% são trabalhadores da saúde, tá? E 50% são de usuários. Como eu falei para vocês, o SUS é da população, eles têm que participar, tá? Então lembrar disso, a representação dos usuários no Conselho de Saúde e nas conferências será o quê? Partidária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Isso está lá naquela lei que eu falei para vocês, que é a 8.142 de 90. Tá bom, pessoal? Já dos princípios adicionais pela Lei 8080, né, lá incluso no artigo 7, a gente tem os princípios éticos ou doutrinários, né, como eu falei para vocês, universalidade, integralidade e equidade. Como também a gente tem os princípios adicionais, no caso aqui as diretrizes, tá? Que seriam ou princípios organizativos, tá bom? Que isso é o que? Descentralização, hierarquização, regionalização, controle social, certo? Prevenção de autonomia, direito à informação, igualdade de assistência e o atendimento à mulher, tá certo? Fora isso, a gente vai ter toda a parte de divulgação sobre os serviços, uso de epidemiologia, né, integração intersetorial, conjunto de recursos, resolutividade e também evitar a duplicidade, tá? Vale lembrar que tem atualização quente aqui, tá bom? A gente teve uma atualizaçãozinha em 2025 da Lei Orgânica que fala que justamente a atenção humanizada agora oficialmente é um princípio do SUS, de acordo com a Lei 15.126 de 2025, tá? Então ela foca no acolhimento, na empatia, no respeito às necessidades do paciente, tá? A gente vai colocar o ser humano no centro do cuidado, tá? E aí vai envolver toda uma escuta qualificada, a valorização também da sua autonomia desse usuário, tá certo? E, consequentemente, a melhora também das condições de trabalho para a vida profissional e para a saúde, tá certo, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por mais uma aula e até a próxima!